Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus que nós ouvimos nessa noite, ela tem um duplo sentido. Nós poderíamos fazer uma exegese, talvez, assim como Agostinho, ou como outros grandes padres e doutores, como São Tomás de Aquino e outros fizeram. Mas, como é segunda-feira, nós vamos fazer uma pequena reflexãozinha. Os dois movimentos são muito comuns para essa semana que nós estamos vivendo. A semana precedente à semana que nós chamamos de Semana Santa. No próximo domingo, já celebramos o Domingo de Ramos. Nós conhecemos essa semana, era chamada de Semana das Dores. No domingo nós deveríamos ter coberto todas as imagens e essa semana nós começamos uma como que penitência dos olhos. Os dois movimentos que nós temos nesta liturgia, principalmente por este evangelho, são os dois movimentos que nós temos quando devemos fazer um bom exame de consciência. Então aquilo que Jesus fez com eles, um exame de consciência, levou a eles a perceberem o que eles estavam fazendo. E a ação deles, que era uma ação de quem não tinha misericórdia. Aqui é interessante que o Evangelho ele vai nos orientar justamente para tentar nos ajudar no quê? Tentar mostrar que eu preciso fazer um bom exame de consciência. E é interessante que o pecado ele tenta impedir que eu faça esse exame de consciência. Melhor não, o pecado não. O diabo tenta fazer isso com a gente. Quando a gente está prestes a pecar, o que a gente pensa? Ah, Deus é misericórdia e vai me perdoar e não vai dar nada errado e eu vou conseguir inclusive confessar. Então muitas vezes eu, com uma capacidade diminuída de pensar, acabo cometendo pecado. Qual é o meu erro nesse ato? É justamente eu imaginar, antes de ter cometido, que Deus é misericórdia. Nesse momento eu tenho que pensar que Deus é justiça. E infelizmente nós muitas vezes não ouvimos falar da justiça. E quando talvez alguns falam de justiça, inclusive na internet, hoje eu digo as palavras bonitas que a gente escuta, né? Na internet sempre tem os chamados haters, aqueles que não gostam do que a gente fala. É interessante que o diabo ele faz esse papel de hater na nossa vida. Primeiro, ele diz, tem misericórdia, esquece, peca mesmo, não vai ter problema. Deus perdoa tudo, o importante é eu amar. No segundo momento, depois que a gente peca, esse hater que é o diabo, ele faz um movimento contrário, que é o movimento de dizer, não tem misericórdia. Na verdade você é tão tranqueira, você não presta, que você nem merece a misericórdia de Deus. É quando ele começa a fazer com que a gente duvide da misericórdia de Deus. No primeiro momento eu abuso da misericórdia. No segundo momento, depois de pecar, eu começo a duvidar dessa misericórdia. Qual é o problema aqui? Esses dois movimentos. Eu sempre tenho que lembrar que Deus, antes do pecado, Ele é acima de tudo justiça. E Ele vai atrás da justiça por nós. Num segundo momento, Ele é misericórdia. Pequei, fiz errado, eu tenho que voltar atrás e buscar o recomeço. Por isso, o Evangelho vai nos apresentar esta imagem tão interessante, que quando Jesus faz a reflexão, ou melhor, esse exame de consciência que nós deveríamos fazer todos os dias, se nós paramos para observar, Santo Inácio de Loyola, quando fundou a Companhia de Jesus, Santo Inácio dispensava os religiosos de quase tudo, por motivo de viagem, de doença, de outros problemas, eram dispensados da oração, eram dispensados da participação, até mesmo às vezes da Santa Missa. Mas eles nunca eram dispensados do exame de consciência diário, que cada religioso deveria fazer, para se preparar bem, para buscar o sacramento da reconciliação. Nós também somos convidados. E aqui é interessante que Jesus, ao fazer este exame de consciência, ele vai primeiro fazer o exame de consciência tocando quem? Primeiro, os mais velhos. Interessante que o Evangelho trata dos mais velhos, é porque eles são mais pecadores? Não. É porque talvez com o tempo eu aprenda que eu preciso mais da misericórdia do que eu imagino. Quanto mais velho eu me torno, mais amável
mais misericordioso, mais compreensivo, mais capacidade de escutar eu tenho que ter. Por isso que aqui os primeiros a ir embora foram os mais velhos. Que nós busquemos essa misericórdia do Senhor nessa semana, e de um modo especial, se você não tem condições de fazer uma boa confissão na sua cidade, porque nós estamos vivendo esse momento horrível, eu convido a você a fazer um bom exame de consciência. Desejoso de buscar esse sacramento, você fazer um ato de contrição com a busca da perfeição. O que é a busca da perfeição, o chamado ato de contrição perfeito? É a capacidade de refletir sobre os próprios pecados e repugnar o estado em que você vive, desejando se arrepender de tudo que fez e fazendo o firme propósito, arrependido, de assim que tiver condições, eu buscar imediatamente o sacramento da confissão. Isso quer dizer que esse ato de contrição perdoa os seus pecados? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, não. Sim, porque Deus é misericórdia, Ele vê o seu desejo de arrependimento e Ele deseja lhe absolver. Não, porque se você acha que só fazer um ato de contrição já resolveu, não resolveu. Mas, na falta de um sacerdote para absolver os seus pecados, esse ato de contrição pode lhe dar a graça da reconciliação, pelo desejo que eu tenho de me arrepender. É claro que eu não posso viver só de desejo. Assim que eu tiver condições, eu tenho que buscar. Por isso que nós possamos nessa semana, ao refletirmos, buscarmos fazendo este ato de contrição perfeito, nos aproximar da misericórdia do Senhor, e que nós sejamos exemplos da ação dessa misericórdia, para nós e para a vida dos outros. Que nós não sejamos como os haters da internet ou do YouTube, que servem simplesmente para apontar o dedo e falar mal e reclamar, mas nunca apresentar uma solução. Quem faz isso muitas vezes é o diabo. Não estou dizendo que quem faz, ou melhor, desculpe de dizer assim, você que nos acompanha e já falou alguma coisa, é do diabo. Pelo contrário, mas se a gente transpôsse essa realidade da internet para a nossa vida, o papel de dizer algumas coisas para nós é justamente esse do diabo, de querer ficar apontando o dedo, mas nunca ajudar para dar solução. Que nós não sejamos assim, que nós busquemos nos banhar na misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.